Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para descermos um pouco no mapa e irmos até aos Balcãs. Já falámos en passant dos Balcãs hoje, quando o embaixador se referiu ao início da Primeira Guerra Mundial, depois de um atentado exatamente em Sarajevo, se não estou em erro. Neste momento, Sérvia e Kosovo, eu recordo que o Kosovo decretou a sua própria independência em 2008, não foi da Sérvia, não foi reconhecida pela Sérvia. De então para cá tem havido uma enorme quantidade de esforços para que os dois países se entendam. Inclusivamente, pareceu estar muito perto disso a administração Donald Trump, que conseguiu que Sérvia e Kosovo assinassem um acordo já na fase final da administração Trump. A verdade é que de há 3, 4 meses a esta parte, tudo parece ter voltado para trás e os dois países chegaram a estar, dizem alguns comentadores, perto de pegarem em armas um com o outro. Como é que tem visto mais esta tensão numa região do mundo que há um século não se consegue entender? Se nós pensarmos no início da guerra da Ucrânia, lembrar-se-ão quem nos está a ouvir, que os russos falavam muito da situação de populações russas e russófilas e russófonas que viviam no leste da Ucrânia e que estavam ameaçadas pelo governo de Kiev de ser assassinadas. E a Rússia, inclusivamente, antes da invasão, até levou parte dessa população, mulheres e crianças, para Rostov, no seu próprio território. O discurso que tem vindo a ser feito entre a Sérvia e o Kosovo tem laivos de similitude em relação a isto. É uma coisa curiosa, que é, como nós sabemos, o Kosovo era uma província da Sérvia, de esmagadora maioria população albanesa, digamos, de origem albanesa, e uma população que entrou em conflito com o governo central da Sérvia nos anos 80, durante o período da implosão da ex-Jugoslávia, e, a certa altura, a comunidade internacional, muito mobilizada pelos Estados Unidos e por vários países europeus, decidiu intervir através de uma ação da NATO, na altura não, no início, não apoiada por qualquer resolução do Conselho de Segurança, mas uma ação de natureza unilateral, que tinha um caráter humanitário para proteger as populações do Kosovo, e criou-se uma força de intervenção no Kosovo, a chamada KFOR, que ainda lá está, eram 40 mil no início, são 4 mil hoje, e o Kosovo fez o seu caminho no sentido da independência. Havia uma resolução das Nações Unidas para tentar enquadrar tudo isto, a chamada 1244, a famosa Resolução 1244, que foi, para alguns, abusada pelo Kosovo em 2008, como o António referiu, o Kosovo decidiu declarar unilateralmente a sua independência. Depois o Tribunal Internacional da Haia tem uma leitura equívoca desta matéria, dando alguma razão ao Kosovo. Bom, o Kosovo, portanto, declarou a sua independência, foi reconhecido por 97 dos 193 países das Nações Unidas. Na Europa, nem toda a União Europeia reconheceu o Kosovo. Portugal reconhece, mas a Espanha não o reconhece, por exemplo. Mas, digamos, o Kosovo vive sob essa tutela, no fundo, das Nações Unidas, da NATO, e em particular de uma tutela americana que tem um droit de regard grande sobre. Ora bem, nos últimos tempos o que é que tinha acontecido? O governo do Kosovo, unilateralmente, mas enfim, na execução daquilo que considerava ser um seu direito de soberania, decidiu obrigar a minoria sérvia que vive no Kosovo, e esse é o problema que torna isto similar à questão do Donbass, a usar placas de trânsito do Kosovo e não placas de trânsito específicas da Sérvia. Isto tornou a situação muito tensa, porque há uma sensibilidade de natureza nacionalista, aliás, como é o caso nas zonas do Donbass, e houve interrupções de estradas, houve uma reação relativamente ao governo do Kosovo por parte dos sérvios que vivem dentro do Kosovo. Ninguém se espantou de ver o governo
da Sérvia, defender os seus sérvios que vivem no Kosovo e fazer até, digamos, algumas ameaças relativamente à possibilidade de uma intervenção de natureza militar e, por outro lado, houve uma atitude por parte da NATO e houve uma atitude por parte dos países ocidentais no sentido de moderar a posição do Kosovo. Não sabemos onde é que isto vai dar, o governo do Kosovo recuou nesta sua atitude de impor as tais placas próprias, que é uma atitude claramente para dar um passo em frente naquilo que é a afirmação da sua soberania, e o governo de Belgrado, o governo da Sérvia, reagiu e continua a reagir relativamente a este tipo de atitude. Veremos o que é que isto dá. No início de setembro vamos provavelmente ter mais algumas notícias, porque o governo de Pristina, a capital do Kosovo, anuncia o regresso dessa legislação destinada aos sérvios que vivem dentro do Kosovo. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro e último tema. Até lá.